Boa tarde, Doré. Como vai? Como estão? Mais uma live, a primeira live de 2020. Doré tá firme e forte, hein, Doré? Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado pela sua participação em todas as lives, nas aulas. Maravilha! Primeira live de 2020. Aguardando aquele minutinho. Maravilha! Aguardando aquele minutinho tradicional, deixa eu diminuir um pouco essa luz porque tá muito artificial, né? Tá louco. Aqui em Londrina tava muito quente, agora tá mais nublado hoje. E aí tem que dar uma clareada aqui na iluminação, porque senão fica muito escuro. Muito bem, Stephanie, beleza? Estamos para a nossa live, nossa sequência de lives de 2020, que começa hoje. Então, temos, né, como eu mencionei na aula lá do YouTube, como eu coloquei no Instagram, a meta para este ano é de fazermos 65 lives, pelo menos, né? Então, uma live por semana, mais uma live especial por mês é o programado para este ano. Maravilha. E a live de hoje, pessoal, então, é uma live onde o tema dela, né, que eu até divulguei ele ontem no Instagram, que é a rotina fora da rotina do atendimento. Então, o que eu quero colocar com vocês nessa live de hoje é a questão de que eu tenho visto ainda, né, eu coloco assim, ainda na minha cabeça, porque isso para mim não era uma coisa que deveria acontecer muito, mas eu vejo muita gente falando ainda sobre protocolo de atendimento. Protocolo. Como é que é o protocolo de atendimento? Como que faz? Qual que é o protocolo? E assim, essa rotina de protocolo, essa rotina de usar protocolo, isso serve para algumas características, né? Então, se a gente pega, por exemplo, se a gente olha para uma situação de um pós-operatório, lógico, existe o protocolo, né? Então a gente tem o protocolozinho lá, na verdade o protocolo é assim, né? O que fazer na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês e por aí vai, tá? Então, isso eu vejo ainda muita gente falando disso, de protocolos para essa questão, que eu até acho ok, porque existe uma sequência a ser trabalhada. Mas eu vejo ainda muita gente falando de protocolo de atendimento para certas patologias que, ao meu ver, não demandam protocolo. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Malu. Tudo bem? Então, assim, eu vejo que o uso de protocolo, né? Então, assim, vamos tirar a parte dos pós-operatórios de lado, tá? Porque isso daí eu até concordo ter algum protocolo. Usar protocolo para mim é um atalho. É tentar usar atalho, sabe assim? Vou usar esse aqui mesmo porque o protocolo diz. Então todo mundo faz assim, então eu vou fazer. Então, na realidade, quando você faz um protocolo, você está tentando procurar um atalho para tratar aquele paciente. Você está tentando buscar um atalho. E na realidade, né, tem várias coisas que mostram que esses atalhos nunca dão certo, né? Quem é da minha idade, eu tô para fazer 40 anos, né? Então quem é da minha idade ali um pouco mais, um pouco menos, estava acostumado a assistir um desenho antigamente chamava Caverna do Dragão, né? O desenho Caverna do Dragão tinha lá os adolescentes que foram, né, levados para aquele mundo diferente, para uma outra dimensão, vamos dizer assim. Tinha lá o Mestre dos Magos, tinha o Vingador, e aí eles tinham sempre as metas, as missões que eles tinham a cumprir. E vira e mexe eles tentavam arrumar um atalho. E o atalho, com o perdão da palavra, o atalho sempre dá cagada. O atalho sempre dava cagada. O atalho nunca levava ao caminho final. O atalho nunca era simples, o atalho nunca era a resolução. O atalho sempre tinha algum problema em cima daquilo. Então, para mim, atalho, né, na hora de tratar um paciente, ele pode dar nisso, pode dar em você não buscar o resultado, você não chegar, não alcançar o resultado que você espera. Então,
a busca de tratamentos, né, para certas patologias através de protocolo é buscar atalho. Então eu não gosto dessa questão, todo mundo sabe dessa minha posição sobre o uso de protocolos. Apesar que dentro das técnicas, né, então aqui a gente tem que trabalhar um pouco essa questão, que assim, por exemplo, na própria PNS ela tem um protocolo, né, de como você busca as disfunções, tá? É o como eu vou raciocinar em cima do paciente. Na realidade, isso não é um raciocínio, isso é um guia, né? Protocolo que eu digo no tratamento é aquele assim, o paciente chega, você vai fazer lá, ultrassom, TNS, ondas curtas, exercício e vai embora. Era como eu aprendi na faculdade. Na faculdade era assim. Os pacientes chegavam, era ultrassom, TNS, ondas curtas e mandava embora. Ultrassom, TNS, ondas curtas e mandava embora. Se ele estava melhor, se ele estava a mesma coisa, o protocolo era esse. Né? Ah, o paciente tem dor lombar, o que você vai fazer? Ultrassom, TNS, ondas curtas e manda embora. Ah, esse paciente tem dor no ombro, ultrassom, TNS, ondas curtas e vai embora. Então assim, o paciente chegou melhor na próxima sessão. Legal, o que você vai fazer? Ultrassom, TNS, ondas curtas e vai embora. Então, essa característica de usar o protocolo, a gente precisa entender que usar ele na terapêutica é diferente de você ter um raciocínio, tá? Um raciocínio estruturado do que você vai fazer. Existe, né, entre aspas, um protocolo dentro daquilo que a gente raciocina no paciente, mas na hora de tratar, a conduta ela vai estar delimitada mediante o que você viu nesse raciocínio. Este raciocínio ele tem que ser orientado. Este raciocínio ele tem que ter linhas de raciocínio. E aí sim a gente pode dizer que tem certos protocolos. Então, por exemplo, quando chega lá um paciente para mim, né, com dor lombar, tá? Chegou o paciente com dor lombar, eu vou fazer a minha avaliação. Então, o paciente chegou na minha frente e falou assim, eu tenho dor nas costas. Já se abre na cabeça um leque, né? Fala assim, ó, dor lombar. Então, pode ser disco, pode ser sacroiliaca, pode ser disfunção vertebral, pode ser disfunção visceral. Mediante o que o paciente me fala, eu já vou me direcionando para que lado que eu vou. Eu vou criar, né, uma certa avaliação para isso. Uma vez que eu descubro, né, qual é a linha que ele tem, a gente chega num ponto de entender que a prática, né, assim, as técnicas que você vai usar, não podem estar ligadas num protocolo. A ciência ela tem uma característica de tentar buscar o maior protocolo possível para tentar dar segurança para o nosso atendimento. Segurança no sentido de que a gente vá utilizar as melhores técnicas para ter os melhores resultados. Mas assim, se cada paciente é um diferente do outro, talvez aquele paciente que está na tua frente é fora do teu protocolo de tratamento. Então, por isso que eu falo que sempre o raciocínio é o principal para você direcionar. Então, por exemplo, chega lá um paciente com uma dor lombar. Aí eu vou usar o teste de Laseg que eu fiz o quiz ontem. Aí eu vou lá e faço o teste de Laseg, né? Faço o teste de elevação da perna estendida. E no teste de elevação da perna estendida tem reprodução do sintoma, ou seja, eu tenho um comprometimento neurodinâmico, eu tenho um comprometimento neural sobre esse componente desse disco. Nesse ponto, começar com manobras que envolvam essa liberação da parte neural soa muito mais preciso do que num paciente que esse teste é negativo. Porque se o paciente chega com uma dor lombar, você faz o Laseg e não evidencia um componente, né, neural desse problema, você já pode começar com as manobras que estão ligadas a quê? A parte da mecânica, a parte de estabilização. Por quê? Porque você raciocinou em cima disso. Então, olhar um paciente que chega com dor lombar e falar assim, eu vou começar primeiro com as manobras neurais, seja com a PNS, seja com a dermoneuro, seja com a mobilização neural, seja com manipulação, não me interessa, tá? Porque você vai fazer sempre se tiver o componente neural. Se você fizer esse protocolo de primeiro eu faço as manobras neurais, depois eu vou fazer as manobras de mobilidade, depois eu vou fazer a estabilização, talvez você não vai ter o resultado que você espera.
ou você vai estar utilizando muito tempo, você vai estar utilizando tempo da sua sessão à toa, que não vai ter um resultado, né, preciso para aquele paciente. Então chega um paciente com a dor lombar, onde a característica por exemplo, da sacroiliaca, tá? Uma disfunção da sacroiliaca básica, né, tradicional, que chegou para você. Você faz o teste lá de elevação da perna estendida, não dá positivo porque não tem o componente neural. Aí você faz os outros testes, descobre que é articulação sacroiliaca. Vai ficar fazendo mobilização neural no começo? Vai ficar fazendo? Não vai fazer. Você vai procurar logo o restabelecimento da função mecânica. Por quê? Não adianta querer protocolar uma coisa para todo mundo. Você vai estar, ou não vai estar tendo o resultado que você espera, ou vai estar perdendo tempo. Ou vai estar perdendo tempo. A gente tem que raciocinar. A rotina dentro, né? O tema da live, a rotina fora da rotina. Então, um tratamento não pode ter rotina. Por quê? Porque cada paciente é um paciente é diferente do outro. Então não pode ter rotina, isso é o fora da rotina. Agora, qual que é a rotina fora da rotina? A rotina é raciocinar, é parar para pensar, é entender o que aquele paciente tem para orientar. Chega lá um paciente que tem um torcicolo. O paciente chegou com torcicolo. De novo, torcicolo pode ser de origem discal, pode ser de origem facetário, tá? Fora o torcicolo congênito. Então, paciente lá, um adulto, adolescente, adulto, chegou com torcicolo. Você tá lá, vai verificar se ele é discal ou vai verificar se ele é facetário. Se ele for discal, cabe muito mais, por causa do deslocamento do disco sobre as estruturas neurais, cabe muito mais fazer uma manobra neural do que se for um torcicolo facetário. Você vai lá e manipula, você sabe que os resultados vão ter resultados bons, manipula ou mobiliza. Se o paciente não gostar de manipulação, você vai trabalhar com mobilização e depois vai fazer um processo de estabilização. Se chega um paciente para você com dor lombar e fala assim, não, eu tenho dor lombar quando eu fico muito tempo sentado, eu tenho dor lombar quando eu fico muito tempo em pé. Então eu sei que isso pode estar ligado a uma falta de força, né? Então assim, buscar as disfunções relacionadas ao sistema de controle postural, que são parte de disfunção neural, você faz, mas o principal foco de tratamento desse paciente é o quê? É o trabalho de estabilização, então você tem que passar mais exercício, então é raciocinar. Não é pegar um paciente que tem um certo problema e achar que todas as técnicas na mesma ordem sempre vão funcionar para todo mundo. Então a gente não pode ficar buscando esses atalhos de querer fazer igual para todo mundo, né? Tem que fazer raciocínio, é o raciocínio clínico que vai mandar. Isso é a rotina que eu digo, é que tem que raciocinar. O que tem que ser costumeiro, o que tem que ser de rotina para vocês, é raciocinar, é pensar no teu paciente. É parar aqueles 2 minutos enquanto você está ali, fez a tua anamnese, anotou tudo que você tem. Enquanto você pede para o paciente, né, ir até na maca, sentar, deitar lá, você já está aqui, ó, pensando o que você vai fazer. Por onde você vai começar, mediante aquilo que ele te falou. Não porque tem um protocolo, dor lombar, ultrassom, TNS, ondas curtas. Assim é fácil trabalhar. Fosse assim, seria muito fácil trabalhar. Então, assim, por que né, os profissionais se diferenciam no mercado? Porque eles pensam diferente, eles raciocinam nos seus pacientes. Por que a gente vê um monte de gente falando assim, eu tinha um paciente que fez lá sessões de fisioterapia inúmeras e aí depois foi lá num outro profissional em uma sessão, 2 sessões resolveu? Porque provavelmente esse outro profissional pensou um pouco. Ele pensou um pouco. Quando você faz uma abordagem de tratamento no seu paciente, que ele melhora, aí ele volta, né, na outra sessão, ruim de novo, aí ele melhora um pouquinho e volta, e fica nesse vai e volta, melhora e volta no estado que era antes, melhora e volta no estado que era antes. Então, ou você não tá, né, ou o paciente tem alguma coisa nas atividades de vida dele que interferem sobre o sintoma, tá, sobre o quadro dele, ou você não está atingindo o que você tem que tratar. Então você tem que parar para pensar. Aí entra aquele ditado, né? Quem faz curso comigo, eu sempre falo esse ditado, que errar é humano, né? Então assim, você fez uma abordagem terapêutica, o paciente melhorou, mas o problema voltou.
Vamos do pressuposto que o paciente não está fazendo nada na vida dele, né, no dia a dia dele, que interfira sobre o sintoma. Você fez uma abordagem terapêutica, ele até melhorou um pouco, mas o problema voltou. Aí você faz a mesma abordagem terapêutica, o problema melhora, mas volta. Aí você faz de novo a mesma coisa. Gente, errar é humano, é aquele ditado, errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, quando a gente não para pensar, você fica protelando o resultado desse teu paciente. Então, tentar buscar o atalho por esse protocolo, buscar esses atalhos por ficar sempre fazendo as mesmas técnicas, porque o paciente está melhorando na hora e fica esperando que ele melhore durante o tempo, isso é um atalho que não vai fazer você chegar no caminho que é o resultado. Então, temos que buscar o resultado, a gente tem que parar para pensar. Então, raciocina. Então, o paciente deu lá um sinal de Laseg positivo, tem algum comprometimento, né, de força, de sensibilidade, você sabe que tem um comprometimento neural. Então, você tem que trabalhar isso. Agora, se o paciente não tem isso e ele não tem uma alteração da função neural menor e está com um quadro onde é a estabilidade que é o quadro principal, vai trabalhar a estabilização. Então, né, direciona o teu tratamento, para pensar no tratamento. E é isso que faz com que a gente evolua. Não é ficar fazendo sempre a mesma técnica, achando que uma hora ela vai dar certo. Tá? Fez uma, fez duas, não mudou, não melhorou, pode mudar, porque não está dando certo. Ah, mas dá certo nos outros, mas nesse paciente não está. Você tem que raciocinar melhor nele, cada um é um. É isso que a ciência está tentando fazer, né? O modelo que a gente usa hoje na ciência tenta fazer, é tentar pegar todo mundo e colocar dentro de uma mesma bacia, dentro de uma bacia só, achando que todo mundo é igual, e aí fica esperando que dê resultado. Então, como que eu faço? Eu vou pegar 20 pacientes e vou fazer a mesma coisa com todos eles. Gente, nós estamos numa época que a gente sabe que os pacientes, cada um é um. Agora, por que no estudo eu teria que fazer, né, todo mundo no mesmo balaio? Porque assim, eu tenho que... Né, a ciência ela tenta buscar as técnicas que vão gerar os melhores resultados. Mas a gente tem que saber analisar os resultados do que ficar só olhando lá a conclusão do cara do estudo. Porque assim, se ele teve lá, pegou 100 pacientes, imagina, pensa comigo. O cara pegou lá, fez um estudo, né, um ensaio clínico randomizado, fez lá 100 pessoas com uma dor X, uma dor lombar. Usou uma técnica, ou usou um grupo de técnicas, 2, 3 técnicas, ou comparou 2 técnicas, não me interessa. E aí teve lá um resultado de 50% de melhora com uma ou 2 técnicas. Aí lá no final ele fala assim, a técnica X ou Y não parece ser eficaz para resolver a dor lombar. Fala, mas peraí, mas você melhorou metade do povo com uma técnica. Metade das pessoas. Então quer dizer assim, essa técnica é boa. Ela é boa. Gente, são metade das pessoas. Se você faz uma técnica e ela melhora num grupo de 100 pessoas, não melhora 2 pessoas, tá certo, essa técnica aí não é tão boa assim, né, pro padrão geral. Mas, pô, você melhorou metade das pessoas, tá? Então, assim, para e pensa, raciocina um pouco. Talvez aquele seu paciente precisa dessa técnica e o outro paciente precisa de outra. Para isso a gente precisa raciocinar, é no 1 a 1, ó. O atendimento ao paciente é o 1 para 1, é você com o teu paciente. Quem trabalha lá com convênio, eu já trabalhei muito tempo lá no começo da carreira, trabalhei muito tempo, atendia 40 pacientes numa manhã, era a mesma coisa, você pegava ali, era basicão, era protocolão. Como é que você sai disso? Você tem que entender que aquilo ali não funciona. Chegou uma hora que eu falei, não, chega, para, isso aqui não serve para mim. Foi assim, chegou num ponto que eu falava assim, isso aqui não é fisioterapia. Tá? Apesar das pessoas, né, até melhorarem em certos pontos e tudo mais, mas assim, talvez elas demoram demais para melhorar, tá? Elas demoram demais para melhorar. Então, assim, raciocinar.
pensar, parar para pensar e olhar e falar assim, eu preciso dar mais pro meu paciente. Lógico, cada vez que você dá mais pro teu paciente, você tem direito de receber mais também, né? Então tem essa questão. Então, esse raciocínio ela é de extrema importância para a gente poder eliminar os atalhos no atendimento do paciente, eliminar os atalhos e achar o caminho certo para os resultados, tá? Então, a ciência traz para a gente, né, tenta trazer as melhores técnicas para os melhores resultados, mas às vezes as conclusões podem não ser aquilo que a gente busca na prática clínica, a parte real da prática clínica. Então, olha o seu paciente, olha aquela pessoa que está na tua frente, olha aquela pessoa que está ali na tua frente. Compara com aquelas pessoas que você já atendeu, mediante aqueles mesmos sintomas, o que você já fez, o que está dando certo, o que dá mais certo, mas não fique esperando que todo mundo vai se resolver da mesma forma, cada um se resolve do mesmo jeito. Então, a rotina que eu quero que vocês tenham durante o atendimento de vocês é a rotina do raciocinar. E é para isso que eu quero desenvolver durante esse ano agora, essas lives e as aulas do YouTube, né? Eu vou comer, assim, eu fiz no ano passado algumas aulas, umas lives um pouco mais mais da essência, né? Mais da fisiologia dos sintomas e tudo mais. Eu vou retrazer, vou trazer algumas coisas desses pontos, mas vou a partir de agora, né? Então essa pra gente contextualizar. Então a partir de agora trazer coisas bem mais práticas, tá? Trazer coisas mais de abordagem clínica, de certas características da abordagem clínica que a gente trabalha. Beleza? Pessoal, nós temos, então, segunda-feira nós temos a aula no canal do YouTube, tá? A primeira aula agora de 2020. Segunda-feira, 2 horas, lá no canal do YouTube. Quem não sabe qual é o link, entra na minha bio, tem lá o link pro canal do YouTube e também tem pro grupo do WhatsApp, onde eu mando o link, mando algumas informações. O pessoal do grupo deu várias ideias bem bacanas de temas, já está tudo anotado para eu poder discorrer sobre esses assuntos durante este ano, beleza? Nós temos a frase do dia que eu quero que vocês, terminando aqui, se quiser pode tirar um print da tela agora, tá? Mostra lá, tem muita gente que tá de férias ainda aí, que eu sei, que tá o Cláudio, que a Cláudia e a Malu, que são nossos residentes, estão de férias, eu sei, não estão trabalhando não, mas tira um print aí e fala assim, eu estou estudando nas férias, muito bem. Quem está nesse sistema aí, ou quem já voltou a trabalhar também, tira um print aí, posta aí, compartilha, para mostrar que você está estudando, está crescendo logo no começo de 2020, tá? Então também tem a frase do dia, que eu vou colocar já no meu feed, então eu quero que vocês coloquem lá, façam, curtam e compartilham a frase do dia. E a frase do dia é: o atalho não constrói o caminho até o resultado. O atalho não constrói o caminho até o resultado. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, por disponibilizar esse pedacinho da sexta-feira de vocês. Para quem está atendendo, um ótimo atendimento. Para quem está de férias, ótimas férias. Eu volto aos trabalhos normais agora segunda-feira. Né, eu trabalho a rotina total normal lá no Instituto, né, fazendo todo o trabalho por lá, e espero que vocês possam ter um 2020 maravilhoso, um 2020 fantástico, de muita saúde, paz e realizações. Obrigado, Angélica, pela gratidão, e obrigado a todos vocês por estarem presentes nessa nossa live tradicional de sexta-feira. Muito obrigado, um ótimo final de semana, espero vocês na aula segunda-feira, fiquem com Deus e até a próxima.